Madalena sempre foi tratada como uma estranha na própria família. Quando seu marido partiu e ela herdou apenas uma terra abandonada que ninguém queria, todos riram dela. Mas o que aconteceu depois deixou a família inteira em choque e mudou a vida de Madalena para sempre. O ar estava pesado naquela manhã, no cartório central da cidade. Madalena ajustou o lenço preto que cobria seus cabelos grisalhos e respirou fundo antes de entrar na sala onde toda a família Santos já estava reunida. Fazia apenas 2 semanas que Roberto, seu marido, havia partido, e ali estava ela, enfrentando sozinha o momento mais constrangedor de sua vida. Samuel, cunhado de Madalena, estava sentado na primeira fileira com sua esposa Amanda, ambos trajando roupas caríssimas que contrastavam brutalmente com o vestido simples e desbotado que Madalena usava. Do outro lado da sala, Dona Helena, a sogra de 80 anos, a observava com aquele olhar de desprezo que Madalena conhecia bem, o mesmo olhar que recebia há décadas. "Finalmente chegou!" murmurou Samuel em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "Achei que não viria." Madalena se sentou na última fileira, ignorando os sussurros e olhares de julgamento. Beatriz, sua filha de 19 anos, apertou sua mão em sinal de apoio, mas até mesmo nos olhos da jovem Madalena conseguia ver uma pitada de preocupação. Afinal, todos sabiam que Roberto sempre foi mais próximo de Samuel nos negócios. Dr. Marcos, o advogado da família, limpou a garganta e começou a ler o testamento com voz solene. Eu, Roberto Santos, em pleno gozo de minhas faculdades mentais. As primeiras cláusulas foram exatamente como todos esperavam. Samuel herdaria a empresa de transportes, que valia milhões, além de 2 edifícios comerciais no centro da cidade. Amanda ganharia a joalheria que Roberto mantinha como investimento. Dona Helena ficaria com a casa principal da família, uma mansão de 3 andares no bairro mais nobre. A cada nome chamado, Madalena sentia o estômago se apertar mais. Primos distantes receberam carros importados. Sobrinhos ganharam apartamentos. Até mesmo a governanta foi contemplada com uma quantia generosa. E Madalena, apenas silêncio. Samuel não conseguia esconder o sorriso de satisfação. Ele sempre acreditou que merecia tudo aquilo. Afinal, havia trabalhado lado a lado com Roberto por mais de 15 anos. Dona Helena balançava a cabeça, aprovando cada decisão do falecido filho. Para eles, Roberto finalmente havia demonstrado que sabia distinguir quem realmente importava na família. E agora, continuou Dr. Marcos, ajustando os óculos, chegamos aos bens destinados à esposa, Madalena Santos. O silêncio na sala se tornou ensurdecedor. Todas as cabeças se viraram para olhar a viúva, que permanecia imóvel, com as mãos entrelaçadas no colo. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. "A minha amada esposa Madalena, deixo a propriedade rural localizada no Calome 47 da Estrada do Sol, com área total de 5 hectares, incluindo a casa e todas as benfeitorias existentes no local." Um silêncio tomou conta do ambiente. Então, como se alguém tivesse contado uma piada, Samuel explodiu em gargalhadas. "Isso é uma brincadeira", exclamou batendo na mesa. "Aquele terreno abandonado, Roberto deve estar zombando da própria esposa." Amanda se juntou às risadas do marido. "Meu Deus, que humilhação! Aquela terra não vale nem o que se gasta com gasolina para chegar lá." Dona Helena balançou a cabeça com desaprovação. "Roberto teve pena demais dessa mulher. Aquilo ali é só prejuízo, só mato e pedra. Vai ver quanto vai gastar só para limpar o terreno." Os murmúrios se espalharam pela sala como fogo em palha seca. Todos conheciam aquela propriedade. Era um local isolado, com solo árido, uma casa velha caindo aos pedaços e vegetação rasteira por todos os lados. Roberto havia comprado aquele terreno anos atrás por uma quantia irrisória e desde então nunca mais ninguém havia pisado lá.
É impressionante como algumas pessoas conseguem enganar por tanto tempo, disse Samuel, agora em voz alta e clara, direcionando suas palavras diretamente para Madalena. 20 anos fingindo ser esposa dedicada para no final receber migalhas. As lágrimas começaram a formar nos olhos de Madalena, mas ela se recusou a deixá-las cair. Não ali, não na frente deles. Beatriz se levantou pronta para defender a mãe, mas Madalena a segurou pelo braço. Não, filha, sussurrou, deixe eles falarem. Dr. Marcos, claramente desconfortável com a situação, continuou lendo alguns detalhes técnicos sobre a propriedade, mas ninguém mais prestava atenção. As conversas paralelas haviam tomado conta da sala. Pelo menos não ficou com nada importante, disse Amanda para uma prima. Imagina se ela colocasse as mãos na empresa, em 6 meses teria falido tudo. Samuel assentiu com veemência. Roberto foi inteligente, deixou as migalhas para a viúva e garantiu que os negócios ficassem em mãos competentes. Aquela terra nem serve para plantar batata. Quando a leitura finalmente terminou, Dr. Marcos entregou a Madalena um envelope lacrado, contendo as chaves e os documentos da propriedade. Suas mãos tremiam ligeiramente ao receber o envelope, mas ela manteve a cabeça erguida. Todos começaram a se levantar, falando animadamente sobre seus novos bens. Samuel já fazia planos para expandir a empresa de transportes. Amanda discutia com Dona Helena sobre como reformar a joalheria. Ninguém se dirigiu a Madalena. Enquanto caminhava em direção à saída, Madalena ouviu Samuel comentar com um primo. Pelo menos agora, ela vai sumir de vez. Vai se esconder naquele fim de mundo. E finalmente teremos paz na família. Foi então que algo mudou no semblante de Madalena. Ela parou na porta, virou-se lentamente e olhou diretamente nos olhos de Samuel. Por um momento que pareceu uma eternidade, seus olhares se cruzaram. Havia algo no sorriso discreto que se formou nos lábios de Madalena que fez Samuel franzir a testa, incomodado. Obrigada, Dr. Marcos, disse Madalena com uma voz surpreendentemente firme. E obrigada a todos vocês também. Ela segurou o envelope contra o peito e saiu da sala com Beatriz ao seu lado. Na calçada, sob o sol forte do meio-dia, Beatriz finalmente explodiu. Mãe, isso é um absurdo! Como o papai pôde fazer isso com a senhora? Mas Madalena apenas sorriu. Um sorriso misterioso que sua filha nunca havia visto antes. Sabe de uma coisa, Beatriz? Disse, abrindo o envelope e observando as chaves enferrujadas. Às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas daquilo que parecem ser as piores maldições. Beatriz não entendeu o que a mãe quis dizer com aquilo, mas algo na voz de Madalena, na forma como ela segurou aquelas chaves, fez com que um arrepio percorresse sua espinha. Era como se Madalena soubesse de algo que ninguém mais sabia. Enquanto se afastavam do cartório, Madalena murmurou baixinho, apenas para si mesma. Roberto, meu querido, finalmente chegou a hora. Do outro lado da rua, Samuel observava mãe e filha se afastarem. O incômodo que sentia só aumentava. Havia algo no comportamento de Madalena que não se encaixava com a humilhação que ela acabara de sofrer. Alguma coisa estava errada, muito errada. 3 dias depois da humilhação no cartório, Madalena acordou antes do amanhecer. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo canto distante de um galo e pelo barulho suave de suas sandálias no chão frio da cozinha. Ela preparou uma xícara de café simples, pegou uma mochila velha que pertencia a Roberto e caminhou até a garagem. O carro era antigo, um sedã que já havia visto dias melhores, mas funcionava perfeitamente. Madalena colocou a mochila no banco do carona, ao lado do envelope com as chaves da propriedade, e deu a partida. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de ansiedade. Depois de tantos anos, finalmente chegara o momento. A Estrada do Sol estava praticamente deserta naquele horário. Conforme se afastava da cidade, a paisagem mudava gradualmente. Os prédios e casas davam lugar a campos abertos, pequenas fazendas e morros cobertos de vegetação rasteira.
O sol começava a nascer no horizonte, pintando o céu com tons de dourado e laranja. No quilômetro 47, Madalena diminuiu a velocidade. À direita da estrada, uma porteira de madeira velha e desgastada marcava a entrada da propriedade. Ela parou o carro, desceu e abriu o cadeado enferrujado com uma das chaves do envelope. O rangido da porteira ecoou no silêncio matinal como um grito de protesto. Madalena dirigiu devagar pela estrada de terra batida que serpenteava por entre arbustos secos e pedras espalhadas. A cada metro percorrido, seu coração batia mais forte. Quando finalmente avistou a casa, teve que engolir um nó na garganta. A construção estava exatamente como ela lembrava da única vez que estivera ali, há mais de 20 anos. Era uma casa simples de tijolo aparente, com telhado de cerâmica vermelha parcialmente danificado. As janelas estavam fechadas por tábuas de madeira velha e a tinta das paredes estava descascada pelo tempo e pela ação do sol. Mato alto crescia ao redor da construção e uma figueira antiga estendia seus galhos sobre parte do telhado. Madalena parou o carro e permaneceu sentada por alguns instantes, observando a cena. Para qualquer pessoa que passasse por ali, aquilo realmente parecia um terreno abandonado e sem valor. Era exatamente essa impressão que Roberto queria causar todos esses anos. Ela desceu do carro e caminhou lentamente em direção à casa, sentindo a terra seca e árida sob seus pés. O vento seco balançava os galhos secos dos arbustos, produzindo um sussurro quase fantasmagórico. Madalena respirou fundo, sentindo o cheiro característico da vegetação do cerrado misturado com terra poeirenta. Com cuidado, ela removeu as tábuas de uma das janelas da frente. A madeira estava tão ressecada que se desfazia em suas mãos. Quando conseguiu abrir a janela, uma lufada de ar quente e empoeirado saiu do interior da casa, fazendo-a tossir. A sala principal estava coberta por uma espessa camada de poeira. Móveis velhos cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas no penumbra. Teias de aranha se estendiam pelos cantos, e o chão de cerâmica vermelha estava coberto por folhas secas que o vento havia trazido pelos buracos do telhado. Mas Madalena não estava interessada na casa em si. Ela caminhou diretamente para o quarto do fundo, contando os passos exatamente como Roberto havia lhe ensinado anos atrás. No quarto, afastou uma cômoda pesada de madeira escura que rangia a cada movimento. Atrás da cômoda, na parede, havia uma rachadura quase imperceptível no reboco. Com as mãos trêmulas, Madalena começou a remover cuidadosamente pedaços soltos de reboco. A rachadura era mais profunda do que parecia. Depois de alguns minutos de trabalho cuidadoso, seus dedos tocaram algo diferente. Papel. Seu coração disparou. Com muito cuidado, ela retirou um envelope plastificado que estava escondido na cavidade da parede. O envelope estava perfeitamente preservado, protegido da umidade e do tempo. Com mãos tremendo de emoção, Madalena abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita com a letra familiar de Roberto, uma chave pequena e dourada e um mapa desenhado à mão. Ela se sentou no chão empoeirado e, com lágrimas começando a formar em seus olhos, começou a ler. Minha querida Madalena, se você está lendo esta carta, significa que eu não estou mais ao seu lado e que finalmente chegou o momento da verdade. Perdoe-me por ter guardado este segredo por tanto tempo, mas era necessário para proteger você e nossa filha. As mãos de Madalena tremiam enquanto ela continuava lendo. Esta propriedade não é o que aparenta ser. Há muitos anos atrás, quando a comprei, descobri algo extraordinário que mudará nossas vidas para sempre. No subsolo desta terra, a 3 metros de profundidade, corre uma nascente de água mineral pura, mas não é qualquer água, Madalena. É uma água com propriedades únicas. Madalena teve que parar a leitura para controlar a emoção. Suas mãos tremiam tanto que as palavras pareciam dançar no papel. Contratei discretamente um geólogo de confiança na capital
E as análises revelaram que esta água contém uma combinação rara de minerais que a torna uma das mais puras e valiosas do país. Empresas multinacionais pagaram fortunas procurando exatamente este tipo de fonte. Os olhos de Madalena se encheram de lágrimas, mas ela forçou-se a continuar lendo. Guardei este segredo todos esses anos, porque sabia que minha família nunca aceitaria que você, uma mulher simples e humilde aos olhos deles, possuísse algo tão valioso. Eles tentariam tomar tudo de você. Por isso, fingi que esta terra não valia nada. Desencorajei qualquer interesse por ela e esperei o momento certo. A carta continuava com instruções detalhadas sobre a localização exata da nascente, usando o mapa desenhado à mão. Roberto explicava que a chave dourada abria um cofre enterrado próximo à nascente, onde estavam guardados todos os laudos técnicos, análises geológicas e documentos que comprovavam o valor inestimável da propriedade. Madalena, você merece muito mais do que minha família jamais reconheceu. Você foi a esposa mais dedicada, a mãe mais amorosa e a mulher mais forte que já conheci. Agora é sua hora de brilhar. Use este presente que Deus nos deu para mostrar a todos quem você realmente é. A carta terminava com palavras que fizeram Madalena chorar sem conseguir se conter. Eu sempre soube que você era especial desde o primeiro dia em que nos conhecemos. Nunca se esqueça disso. E lembre-se, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas daquilo que parecem ser as maiores maldições. Te amo para sempre, Roberto. Madalena permaneceu sentada no chão empoeirado por longos minutos, segurando a carta contra o peito, enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto. 20 anos de casamento, 20 anos sendo tratada como uma estranha na própria família, e Roberto havia guardado este segredo incrível só para ela. Quando finalmente conseguiu se recompor, Madalena estudou cuidadosamente o mapa desenhado por Roberto. A nascente ficava a aproximadamente 200 metros da casa, próxima a um grupo de 3 pedras grandes que formavam um triângulo natural. Ela saiu da casa com o mapa na mão, caminhando pela propriedade com um propósito que não sentia há décadas. O sol já estava alto no céu quando encontrou as 3 pedras exatamente como Roberto havia desenhado. Entre elas, quase escondida pela vegetação rasteira, brotava do solo um pequeno fio de água cristalina. Madalena se ajoelhou e tocou a água com os dedos. Era gelada e completamente transparente, com um sabor suave e refrescante quando ela ousou experimentar. Ali estava o tesouro que Roberto havia guardado em segredo por mais de 2 décadas. Seguindo as instruções da carta, ela localizou uma pequena elevação no terreno a poucos metros da nascente. Começou a cavar com as próprias mãos, e depois de alguns minutos, seus dedos tocaram algo metálico. Era uma pequena caixa de metal lacrada. Dentro da caixa, protegidos por sacos plásticos, estavam dezenas de documentos. Laudos técnicos, análises químicas, relatórios geológicos, todos confirmando que aquela nascente produzia uma das águas minerais mais puras e valiosas que já haviam sido descobertas na região. Um dos relatórios, datado de 20 anos atrás, estimava que uma produção comercial daquela água poderia gerar milhões em receita anual. Havia também cartas de grandes empresas de bebidas que, anos atrás, haviam procurado Roberto oferecendo quantias astronômicas pela propriedade, ofertas que ele havia discretamente recusado sem contar para ninguém. Madalena se levantou lentamente, segurando os documentos contra o peito, e olhou ao redor da propriedade com olhos completamente diferentes. Aquela terra árida e abandonada era, na verdade, um tesouro inestimável. E agora era toda dela. Por um momento, pensou em Samuel rindo no cartório, em Dona Helena balançando a cabeça com desprezo, em toda a família tratando-a como se fosse um peso. Um sorriso começou a se formar em seus lábios. Um sorriso que jamais haviam visto antes. Roberto,
murmurou para o vento. Você sempre foi muito mais inteligente do que eles imaginavam. Enquanto caminhava de volta para o carro, carregando o segredo que mudaria sua vida para sempre, Madalena sentia uma energia nova correndo em suas veias. Pela primeira vez em décadas, ela não era mais a viúva humilhada que recebia migalhas. Ela era a proprietária de uma fortuna escondida. E ninguém, absolutamente ninguém, fazia ideia do que estava por vir. 2 semanas se passaram desde que Madalena descobrira o segredo enterrado em sua propriedade. Durante esse tempo, ela havia mantido uma rotina completamente normal na cidade. Fazia compras no mercado, frequentava a igreja aos domingos, cumprimentava os vizinhos com seu sorriso discreto de sempre. Ninguém poderia imaginar que por trás daquela aparente tranquilidade, uma revolução silenciosa estava acontecendo. Na verdade, Madalena havia se tornado uma estudante dedicada. Todas as noites, depois que Beatriz dormia, ela se trancava no quarto e estudava cada documento que Roberto havia deixado. Fazia anotações, pesquisava na internet sobre águas minerais e, principalmente, tentava entender os números que estavam nos laudos técnicos. O que ela descobriu a deixou sem ar. Um dos relatórios, assinado por Dr. Fernando Aguiar, um renomado geólogo da capital, era datado de exatos 20 anos atrás. O documento técnico era repleto de termos científicos complicados, mas as conclusões eram cristalinas. A nascente da propriedade de Madalena produzia aproximadamente 15 mil litros por dia de água mineral, com uma pureza de 99,7% e uma combinação única de minerais que incluía magnésio, cálcio e potássio em proporções ideais. Mas o que realmente fez o coração de Madalena disparar foi uma anotação manuscrita no canto da última página. Valor comercial estimado, 12 milhões anuais em produção comercial básica, potencial de crescimento ilimitado. 12 milhões por ano. Madalena teve que ler aquela frase 5 vezes antes que o número fizesse sentido em sua mente. Durante 20 anos, ela havia vivido contando cada centavo, comprando apenas o necessário, usando a mesma bolsa até ela se desfazer. E ali estava ela, proprietária de algo que poderia gerar mais dinheiro em 1 ano do que ela havia visto na vida inteira. Naquela manhã de quinta-feira, Madalena tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela precisava confirmar se aqueles relatórios antigos ainda eram válidos. Pegou o telefone e discou o número que encontrara nos documentos. Dr. Fernando Aguiar, consultoria geológica. Atendeu uma voz masculina. Doutor, meu nome é Madalena Santos. O senhor fez uma análise de uma propriedade minha há 20 anos e eu gostaria de conversar sobre isso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Madalena Santos. Santos. Ah, sim. A propriedade no quilômetro 47 da Estrada do Sol. Nunca me esqueci daquela análise. Foi uma das descobertas mais impressionantes da minha carreira. A senhora é esposa do Roberto? Viúva, corrigiu Madalena, sentindo uma pontada no peito. Ele faleceu recentemente e deixou a propriedade para mim. Sinto muito pela sua perda. Roberto era um homem muito inteligente, mas também muito misterioso. Ele me fez jurar que manteria aquela descoberta em absoluto segredo. Durante todos esses anos, me perguntei por que ele nunca desenvolveu comercialmente aquela nascente. Madalena respirou fundo. Doutor, eu preciso saber se aquelas análises ainda são válidas hoje. Seria possível o senhor fazer uma nova avaliação? Claro que sim. Na verdade, estou curioso para saber como a nascente está depois de 2 décadas. Posso ir até lá amanhã mesmo, se a senhora quiser. No dia seguinte, Madalena estava esperando o Dr. Fernando na porteira da propriedade às 7 da manhã. O geólogo era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos e óculos grossos, que chegou dirigindo uma caminhonete cheia de equipamentos científicos. Minha senhora,
disse ele, apertando a mão de Madalena com entusiasmo. 20 anos esperando para voltar a este lugar. Seu falecido marido foi muito esperto em proteger este tesouro. Enquanto caminhavam pela propriedade em direção às 3 pedras, Dr. Fernando explicava a Madalena, em termos simples, por que aquela nascente era tão especial. Veja, dona Madalena, não é apenas uma questão de pureza da água. É a combinação específica de minerais que a torna única. Esta água passa por camadas de rocha que existem há milhares de anos e, no processo, absorve exatamente os minerais certos nas proporções perfeitas. Quando chegaram à nascente, Dr. Fernando ficou visivelmente emocionado. A pequena brotação de água havia se mantido constante ao longo dos anos, formando um pequeno riacho cristalino que desaparecia entre as rochas. Incrível! Murmurou ele, ajoelhando-se para coletar amostras da água em vários recipientes estéreis. Depois de 20 anos, o fluxo parece ainda mais forte. Dr. Fernando passou 3 horas na propriedade, fazendo medições, coletando amostras e anotando dados em um tablet. Madalena o observava trabalhar, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança crescendo em seu peito. Dona Madalena, disse finalmente o geólogo, guardando seus equipamentos, vou levar essas amostras para análise completa no laboratório da universidade. Mas posso adiantar uma coisa, pelos testes preliminares que fiz aqui, essa água está ainda mais pura do que era há 20 anos. O fluxo aumentou de 15.000 para aproximadamente 20.000 litros diários. O coração de Madalena acelerou. E isso significa que os valores que calculei há 2 décadas estão completamente desatualizados. Hoje, com o mercado de águas premium em expansão e a consciência sobre saúde em alta, esta nascente vale muito mais. Dr. Fernando fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Madalena. Dona Madalena, se eu fosse fazer uma estimativa conservadora baseada nos preços atuais do mercado, esta nascente poderia gerar uma receita de mais de 10 milhões por ano. E isso é sendo conservador. Madalena teve que se apoiar em uma das pedras para não desmaiar. Era um número tão grande que sua mente simplesmente não conseguia processar. Tem mais, continuou o Dr. Fernando, visivelmente empolgado. Nos últimos anos, surgiram várias empresas especializadas em águas funcionais, águas com propriedades específicas para a saúde e bem-estar. A composição mineral desta nascente é perfeita para esse mercado. Estamos falando de um potencial de crescimento exponencial. Enquanto voltavam para os carros, Dr. Fernando não conseguia parar de falar sobre as possibilidades comerciais da nascente. Ele mencionou marcas internacionais que pagariam fortunas por acesso exclusivo a uma fonte como aquela. Falou sobre certificações ambientais que agregariam ainda mais valor e até sugeriu parcerias com spas e hotéis de luxo. Doutor, interrompeu Madalena, a voz tremendo ligeiramente, quanto tempo o senhor precisa para me dar um relatório completo e atualizado? 1 semana no máximo. Vou fazer todas as análises possíveis e preparar um estudo de viabilidade comercial completo. A senhora está pensando em desenvolver isso comercialmente? Madalena olhou para a propriedade, aquela terra que toda a família havia desprezado, que Samuel havia chamado de inútil, que Dona Helena considerava um prejuízo. Um sorriso lento e determinado se formou em seus lábios. Dr. Fernando, disse ela com uma firmeza na voz que surpreendeu até ela mesma, eu não estou apenas pensando. Eu vou transformar este lugar na empresa de água mineral mais bem-sucedida da região. O geólogo sorriu largamente. Dona Madalena, com todo respeito, a senhora acabou de se tornar potencialmente uma das mulheres mais ricas da cidade. Enquanto doutor, Fernando partia com suas amostras. Madalena permaneceu na propriedade por mais algumas horas. Ela caminhou lentamente pela terra árida, mas agora seus olhos viam algo completamente diferente. Onde antes havia mato seco, ela visualizava uma moderna planta de engarrafamento.
Onde havia pedras espalhadas, ela enxergava escritórios administrativos. Onde existia silêncio, ela ouvia o som de caminhões carregando seu produto para todo o país. Ao voltar para casa naquele final de tarde, Madalena parou o carro em frente ao prédio onde Samuel tinha seu escritório. Ela não entrou, apenas observou o movimento. Samuel saía do edifício naquele exato momento, falando alto ao telefone sobre problemas financeiros na empresa. Não posso pagar isso agora, dizia ele, visivelmente estressado. Preciso de mais prazo, os negócios estão difíceis. Madalena observou Samuel entrar em seu carro luxuoso e partir, sem imaginar que ela estava ali. Um sentimento estranho tomou conta dela. Não era raiva, nem desejo de vingança. Era algo mais profundo, a certeza absoluta de que a justiça estava prestes a se fazer. Naquela noite, depois que Beatriz foi dormir, Madalena se sentou à mesa da cozinha com uma xícara de chá e uma folha de papel em branco. No topo da folha, escreveu com letra firme: Plano de negócios, águas cristal puro. Durante 3 horas, ela esboçou ideias, fez cálculos básicos e planejou cada etapa da transformação que estava prestes a acontecer. Quando finalmente foi para a cama, já passava da meia-noite, mas Madalena nunca se sentira tão desperta na vida. Pela primeira vez em décadas, ela não era mais a viúva pobre que recebia migalhas. Ela era uma empresária em potencial, proprietária de um tesouro que faria até mesmo Samuel engolir suas palavras de desprezo. E o mais incrível de tudo, era apenas o começo. No escuro do quarto, Madalena sussurrou para a fotografia de Roberto na mesinha de cabeceira. Meu amor, você não fazia ideia do presente que estava me dando, não é mesmo? Mas eu vou honrar sua confiança. Vou mostrar a todos eles quem eu realmente sou. Lá fora, a cidade dormia tranquila, sem imaginar que uma revolução silenciosa estava prestes a começar. E tudo começaria com a mulher que eles haviam subestimado por tempo demais. Uma semana depois da visita de Dr. Fernando, Madalena acordou com o som do telefone tocando insistentemente. Eram 6 da manhã e ela ainda estava de camisola quando atendeu a ligação. Dona Madalena! A voz empolgada do geólogo ecoou pelo fone. A senhora precisa vir ao meu laboratório hoje mesmo. Os resultados das análises são ainda mais impressionantes do que eu imaginava. 2 horas depois, Madalena estava sentada no escritório de Dr. Fernando, observando dezenas de gráficos, tabelas e relatórios espalhados pela mesa. O geólogo parecia uma criança na manhã de Natal, tamanha era sua empolgação. Dona Madalena, em 20 anos de carreira, nunca vi nada igual, começou ele, ajustando os óculos. A qualidade da sua água superou todos os parâmetros internacionais. Olhe só estes números. Ele apontou para uma tabela colorida cheia de dados técnicos. O pH está perfeito em 7,2. A concentração de minerais essenciais está na proporção exata que o corpo humano precisa. E tem mais. Descobrimos traços de selênio e zinco em quantidades ideais. Elementos que são considerados antioxidantes naturais. Madalena tentava acompanhar as explicações, mas os números e termos científicos a deixavam tonta. Doutor, traduza isso para mim em termos simples, pediu ela. Dr. Fernando sorriu e pegou uma garrafa de água mineral cara que estava sobre sua mesa. Esta água aqui é considerada premium e custa R$15 no supermercado. A sua água é superior a ela em todos os aspectos mensuráveis. Poderia ser vendida facilmente por R$25 a R$30 por garrafa. O coração de Madalena disparou. R$30 por garrafa? No mínimo, mas vou além. Com um marketing adequado, posicionando como água funcional para a saúde e bem-estar, poderia chegar a R$50 por garrafa para o mercado de luxo. Dr. Fernando abriu uma pasta e retirou um documento oficial. Preparei este relatório técnico completo, com base na qualidade comprovada. Sua nascente tem potencial para gerar uma receita bruta de milhões anuais.
Isso trabalhando apenas com 50% da capacidade máxima. Madalena teve que respirar fundo para não passar mal. Era mais dinheiro do que toda a empresa de Samuel valia. Tem uma coisa que preciso lhe contar, continuou o geólogo, baixando a voz como se fosse um segredo. Ontem recebi uma ligação de um executivo da Aguavita, uma das maiores engarrafadoras do país. Eles souberam que eu estava fazendo análises de uma nascente e ofereceram 5 milhões para comprar os dados sobre a localização. Madalena se endireitou na cadeira, alarmada. O senhor vendeu? Claro que não. Sou profissional ético. Mas isso mostra o quanto o mercado está sedento por fontes de qualidade. Dona Madalena, a senhora está sentada em cima de uma mina de ouro líquido. Durante o caminho de volta para casa, a mente de Madalena fervilhava de ideias e possibilidades. Ela parou em uma papelaria e comprou cadernos, canetas, calculadora e até mesmo um laptop básico. Era hora de levar seu plano a sério. Naquela tarde, quando Beatriz chegou da faculdade de arquitetura, encontrou a mãe sentada à mesa da cozinha cercada de papéis, fazendo cálculos e anotações como uma executiva experiente. «Mãe, o que é tudo isso?» perguntou Beatriz curiosa. Madalena olhou para a filha por um longo momento. Durante 3 semanas, havia guardado o segredo sozinha, mas chegara a hora de ter uma aliada. «Sente-se, Beatriz. Preciso contar uma coisa que vai mudar nossas vidas para sempre». Durante a próxima hora, Madalena contou toda a história. A carta de Roberto, o segredo da nascente, os relatórios do Dr. Fernando, o potencial milionário da propriedade. Beatriz ouviu tudo em silêncio, com os olhos arregalados de incredulidade. «Mãe, isso é real mesmo?» sussurrou Beatriz quando Madalena terminou de falar. «Mais real que a humilhação que passamos no cartório», respondeu Madalena, mostrando os relatórios técnicos à filha. Beatriz estudou os documentos com o olhar analítico que desenvolvera na faculdade. Quando terminou de ler, olhou para a mãe com uma mistura de admiração e determinação. «Mãe, a senhora sabe o que isso significa? Podemos construir uma empresa do zero. Posso usar meus conhecimentos de arquitetura para projetar a fábrica, o escritório, tudo». A empolgação da filha foi contagiosa. Madalena sentiu uma energia nova correndo em suas veias. «Beatriz, você toparia largar a faculdade temporariamente para me ajudar a construir isso?» «Largar? Mãe, eu vou trancar a matrícula hoje mesmo. Isso é uma oportunidade única na vida!» Mãe e filha passaram a noite toda planejando. Beatriz, com sua criatividade jovem, sugeria nomes para a empresa: Águas Cristal Puro, Fonte da Vida, Nascente Dourada. Madalena, com sua experiência de vida, pensava nos aspectos práticos: licenças, certificações, equipamentos. «Mãe, quanto dinheiro temos para começar?» perguntou Beatriz por volta da meia-noite. Madalena fez uma conta mental das economias que havia guardado ao longo dos anos, mais o valor da indenização do seguro de vida de Roberto. Cerca de 80 mil reais. Não é muito, mas é um começo. É mais do que muitos empreendedores têm quando começam, disse Beatriz, otimista. E nós temos algo que eles não têm, o produto mais valioso do mercado. Nos dias seguintes, mãe e filha se transformaram em uma dupla imparável. Madalena usou seu laptop novo para pesquisar sobre licenças ambientais, certificações de qualidade e equipamentos de engarrafamento. Beatriz desenhou plantas básicas para uma pequena fábrica que poderia ser construída na própria propriedade. Uma manhã, enquanto tomavam café, Beatriz fez uma sugestão que deixou Madalena pensativa. «Mãe, acho que devemos começar pequeno e crescer gradualmente. Que tal produzirmos inicialmente apenas 1000 garrafas por dia e vendermos diretamente para lojas especializadas em produtos naturais?» Era uma ideia inteligente. Começar pequeno significava menos risco e investimento inicial menor.
Mas onde vamos conseguir as garrafas, os rótulos, os equipamentos? Perguntou Madalena. Deixe comigo, mãe. Tenho colegas na faculdade que trabalham com design gráfico. Conheço fornecedores através dos professores. Podemos terceirizar a produção inicial até termos estrutura própria. 2 semanas depois, Madalena estava na propriedade supervisionando a primeira grande transformação. Com parte de suas economias, ela havia contratado uma pequena equipe para limpar o terreno, reformar a casa e construir um poço artesiano próximo à nascente. A mudança foi impressionante. O que antes parecia um terreno abandonado, agora tinha cara de propriedade rural bem cuidada. A casa foi pintada de branco com detalhes em azul, as janelas ganharam vidros novos e um jardim simples foi plantado ao redor da construção. Beatriz havia se instalado temporariamente na propriedade, transformando um dos quartos em escritório improvisado. As paredes estavam cobertas de plantas arquitetônicas, amostras de rótulos e listas de fornecedores. "Mãe, olhe só isso!" gritou Beatriz uma tarde, correndo em direção à mãe com uma caixa nas mãos. Chegaram as primeiras amostras dos rótulos. Madalena pegou uma das garrafas e sentiu um arrepio. Ali estava escrito Águas Nascente Cristalina, em letras elegantes azuis e douradas, com um desenho estilizado das 3 pedras que marcavam o local da nascente. "Está linda, filha. Roberto ficaria orgulhoso." Naquela mesma semana, aconteceu algo que testaria a discrição de Madalena. Ela estava no supermercado fazendo compras quando esbarrou com Amanda, esposa de Samuel. "Oi, Madalena", disse Amanda com um sorriso falso. "Como você está? Soubemos que você anda sumida." "Estou bem, obrigada", respondeu Madalena educadamente. "E aquela terra que você herdou? Já conseguiu vender? Samuel disse que talvez ele comprasse de você por um preço justo, para você não ficar no prejuízo." Madalena teve que se controlar para não rir. Samuel querer comprar sua propriedade por um preço justo era a maior piada que já havia escutado. "Não pretendo vender, Amanda. Na verdade, estou desenvolvendo um projeto lá." "E que tipo de projeto?" perguntou Amanda curiosa. "Nada muito importante, só algumas melhorias", respondeu Madalena vagamente. Amanda deu de ombros. "Bem, se mudar de ideia, você sabe onde nos encontrar. Samuel ainda acha que aquele lugar não vale nada, mas ele tem bom coração e não deixaria você no prejuízo." Quando Amanda se afastou, Madalena murmurou baixinho. "Samuel não faz ideia do que está perdendo." 3 dias depois, aconteceu o primeiro milagre. Dr. Fernando ligou eufórico para contar que um laboratório de análises clínicas de uma cidade vizinha havia se interessado em comprar água da nascente para usar em tratamentos especializados. "Eles querem 1.000 litros por mês e estão dispostos a pagar R$ 40 por litro", anunciou o geólogo. R$ 40.000 por mês só com um cliente. Era mais do que Madalena havia ganhado, trabalhando como professora durante anos inteiros. Naquela noite, mãe e filha se abraçaram chorando na cozinha da propriedade. "Conseguimos, mãe", sussurrou Beatriz. "Realmente conseguimos." Madalena olhou pela janela em direção à nascente, onde água cristalina continuava brotando silenciosamente da terra, como fazia há milhares de anos. Só que agora, finalmente, alguém havia descoberto seu verdadeiro valor. "Roberto", murmurou ela, "obrigada por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava." Lá na cidade, Samuel dormia tranquilo em sua mansão, sem imaginar que a mulher que ele havia humilhado estava prestes a se tornar sua concorrente mais poderosa. A revolução silenciosa de Madalena tinha oficialmente começado. 6 meses se passaram desde que Madalena havia descoberto o segredo da nascente. O que começou como um negócio familiar modesto havia se transformado em algo que nem ela mesma conseguia acreditar. Naquela manhã de segunda-feira, Madalena acordou com o som de caminhões chegando à sua propriedade.
Pela janela do quarto, ela podia ver uma fila de veículos de carga esperando para carregar as garrafas de águas nascente cristalina. Era o 10º carregamento da semana. "Mãe!" gritou Beatriz do escritório que haviam montado na sala principal da casa. "O telefone não para de tocar. Temos mais 15 pedidos só hoje de manhã." Madalena desceu apressada e encontrou Beatriz cercada de papéis, calculadora na mão e 3 telefones diferentes tocando ao mesmo tempo. A jovem, que meses atrás era apenas uma estudante de arquitetura, agora coordenava uma operação que crescia exponencialmente a cada dia. "Pedidos de onde?" perguntou Madalena, pegando um dos telefones. "São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília." "Mãe, nós estamos vendendo para o país inteiro." O que havia acontecido nos últimos meses superava todos os sonhos mais otimistas de Madalena. O laboratório de análises clínicas, que havia sido o primeiro cliente, espalhou a notícia sobre a qualidade excepcional da água para outros profissionais da saúde. Em pouco tempo, pessoas influentes de várias cidades estavam recomendando águas nascente cristalina para todos. Mas o verdadeiro boom aconteceu quando Henrique Mendes, um famoso jornalista de São Paulo, mencionou a água em uma entrevista na televisão nacional. A partir daquela reportagem, que havia ido ao ar na semana anterior, o telefone de Madalena não parava mais de tocar. Supermercados de luxo, spas exclusivos, hotéis 5 estrelas e até mesmo restaurantes premiados queriam vender sua água. "Beatriz, me diga uma coisa", disse Madalena, sentando-se ao lado da filha. "Quanto estamos faturando por mês agora?" Beatriz parou de anotar pedidos e pegou uma planilha que havia preparado no computador. "Mãe, prepare-se para isso. No mês passado, faturamos R$ 2.800.000. Madalena teve que se segurar na cadeira. Quase 3 milhões por mês. Era mais dinheiro do que ela havia sonhado ganhar na vida inteira. "E para este mês, com todos os pedidos confirmados", continuou Beatriz, "a projeção é de 4,5 milhões. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Madalena. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que ela não sabia nem nomear. Era orgulho, gratidão, incredulidade e uma sensação de justiça divina, tudo misturado. "Roberto", sussurrou ela, olhando para o céu, "você sabia que isso ia acontecer, não sabia?" Naquela tarde, Madalena recebeu uma ligação que a deixou ainda mais emocionada. Era de Marina Oliveira, jornalista da revista empresarial mais respeitada do país. "Dona Madalena, soubemos da sua história através de Dr. Fernando Aguiar, o geólogo. Gostaríamos de fazer uma matéria especial sobre você e sua empresa. A história de uma viúva que transformou uma herança desprezada em um império milionário está chamando muita atenção. Uma revista nacional queria contar sua história." Madalena mal conseguia acreditar. "Claro, seria uma honra", respondeu ela, ainda trêmula. "Ótimo, estaremos aí na quinta-feira com uma equipe completa. Faremos fotos da propriedade, da nascente, de vocês trabalhando. Será a matéria de capa da próxima edição." Quando desligou o telefone, Madalena se sentou na varanda da casa e olhou para toda a transformação ao seu redor. A propriedade, que um dia foi chamada de terreno inútil, agora abrigava uma moderna linha de produção, um laboratório de qualidade, escritórios administrativos e até mesmo um pequeno centro de visitação onde clientes especiais podiam conhecer a nascente. "Mãe", disse Beatriz, sentando-se ao seu lado, "tem uma coisa que preciso contar. Hoje de manhã recebi uma ligação estranha." "E que tipo de ligação?" "Era a Amanda, esposa do tio Samuel. Ela disse que ouviu boatos de que estamos mexendo com algum negócio de água e perguntou se precisamos de investidores." Madalena não conseguiu segurar uma gargalhada. "E o que você respondeu?" "Disse que agradeceríamos, mas que nosso negócio está indo muito bem sozinho." Era incrível como as pessoas mudavam de atitude quando cheiravam dinheiro.
A mesma Amanda que meses atrás havia sugerido que Samuel comprasse a terra para Madalena não ficar no prejuízo, agora queria participar do negócio. Na quinta-feira, a equipe da revista chegou à propriedade e Madalena mal reconhecia a si mesma nas fotografias. Ela estava usando um conjunto elegante que Beatriz havia insistido para ela comprar. Os cabelos estavam bem cortados e arrumados, e nos seus olhos brilhava uma confiança que não existia meses atrás. Dona Madalena, perguntou a jornalista durante a entrevista, como a senhora se sente sendo chamada de a empresária revelação do ano pela Associação de Pequenos Negócios da região? Ainda estou processando tudo isso, respondeu Madalena honestamente. Há menos de um ano eu era apenas uma viúva que havia herdado uma terra que ninguém queria. Hoje nossa empresa emprega 12 pessoas e atende clientes em todo o país. E qual é o segredo do seu sucesso? Madalena pensou por um momento antes de responder. Acreditar que às vezes Deus nos dá exatamente o que precisamos, disfarçado daquilo que não queremos, e nunca desistir, mesmo quando todos ao seu redor dizem que você não tem capacidade. A matéria foi publicada na segunda-feira seguinte com o título De Viúva Humilhada a Empresária Milionária, a história inspiradora de Madalena Santos. A capa mostrava Madalena sorrindo ao lado da nascente, com a propriedade moderna ao fundo. Beatriz comprou 10 exemplares da revista e espalhou pela propriedade. Naquela tarde, ela veio correndo até Madalena com o celular na mão. Mãe! A matéria está sendo compartilhada nas redes sociais. Já tem mais de 50.000 curtidas. Mas o que realmente tocou o coração de Madalena foram os comentários que Beatriz leu em voz alta. Que história inspiradora! Prova que nunca devemos subestimar ninguém. Chorei lendo esta matéria. Madalena é um exemplo para todas as mulheres. Que família cruel que humilhou essa senhora. Agora ela deve estar rindo por último. Roberto deve estar orgulhoso lá do céu vendo a esposa brilhar. Naquela mesma tarde, algo aconteceu que fez Madalena perceber o quanto sua vida havia mudado. Ela estava no supermercado, fazendo compras, quando a dona do estabelecimento veio cumprimentá-la pessoalmente. Dona Madalena, que honra tê-la em nossa loja. Li sua matéria na revista. Que história incrível! Outras pessoas no supermercado começaram a se aproximar, pedindo fotos e autógrafos. Madalena, que meses atrás passava despercebida por aqueles mesmos corredores, agora era tratada como uma celebridade local. A senhora é uma inspiração para todas nós, disse uma jovem mãe. Mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Quando Madalena chegou em casa, encontrou Beatriz eufórica no escritório. Mãe, não vai acreditar. O site da empresa já recebeu mais de 2.000 visitantes hoje por causa da matéria. E tem mais. 3 grandes redes de supermercados de São Paulo querem distribuir nossa água. Eram os supermercados mais exclusivos da capital. Aqueles frequentados por pessoas de alto poder aquisitivo que não olhavam preço quando queriam qualidade. Quanto eles estão oferecendo? Perguntou Madalena. Contratos de exclusividade regional que podem chegar a 8 milhões por ano só em São Paulo. 8 milhões por ano. Apenas 6 meses atrás, Madalena não conseguia nem sonhar com esses números. Naquela noite, mãe e filha jantaram na varanda da casa, observando as luzes da pequena fábrica que funcionava 24 horas para atender a demanda crescente. Beatriz, disse Madalena, você acha que Samuel e a família já sabem do nosso sucesso? Mãe, com a matéria na revista nacional, todo mundo na cidade já sabe. É impossível que eles ainda não tenham descoberto. Madalena sorriu pensativamente. Sabe o que me deixa mais feliz? Não é o dinheiro, não é o sucesso. É saber que Roberto estava certo sobre mim. Que eu era capaz de muito mais do que todos imaginavam, incluindo eu mesma. Papai sempre foi um homem sábio, concordou Beatriz. E sabe o que mais? Tenho certeza de que em breve vamos receber uma visita muito interessante.
De quem, mãe? Madalena olhou em direção à cidade, onde as luzes brilhavam na distância. De pessoas que um dia nos desprezaram, mas que agora vão querer fazer parte do nosso mundo. Como se fosse uma profecia. Na manhã seguinte, o telefone tocou, e a voz do outro lado fez o coração de Madalena acelerar. Alô, Madalena, aqui é Samuel. Precisamos conversar urgentemente. Chegara a hora do confronto que ela estava esperando há meses. Alô, Madalena, aqui é Samuel. Precisamos conversar urgentemente. Madalena segurou o telefone com força, sentindo o coração acelerar. Era a primeira vez em quase 8 meses que Samuel falava com ela diretamente. Beatriz, que estava ao lado organizando contratos, parou tudo e fixou o olhar na mãe. Bom dia, Samuel, respondeu Madalena com voz firme. Em que posso ajudá-lo? Olha, a família toda leu a matéria da revista. Não tínhamos ideia de que você estava... que tinha conseguido fazer algo tão grande com aquela propriedade. A hesitação na voz de Samuel era evidente. O homem que meses atrás ria da terra inútil, agora gaguejava ao telefone. Acontece que estou passando por algumas dificuldades nos negócios e pensei que talvez pudéssemos conversar sobre uma possível parceria. Você sabe, unir forças, usar minha experiência empresarial para expandir ainda mais seu negócio. Madalena olhou para Beatriz, que fazia gestos negativos com a cabeça e sussurrava: Não, mãe, não. Samuel, agradeço o interesse, mas minha empresa está indo muito bem do jeito que está. Madalena, escuta bem o que vou te falar. A voz de Samuel ficou mais implorante. Sei que talvez não te tratamos da melhor forma no passado, mas agora é diferente. Podemos te ajudar a chegar em mercados que você nem imagina. Que tipo de ajuda você está oferecendo exatamente? Investimento, contatos, experiência? Madalena, eu conheço pessoas influentes em São Paulo, no Rio. Posso abrir portas que você sozinha jamais conseguiria abrir. Madalena respirou fundo. Era incrível como Samuel conseguia ser condescendente mesmo quando estava pedindo ajuda. Samuel, muito obrigada pela oferta, mas como disse, estamos bem. Se for só isso, espera, não desliga. A voz dele ficou desesperada. Madalena, vou ser honesto contigo. A empresa está passando por uma crise séria. Perdi alguns contratos grandes, tenho dívidas acumuladas, preciso de ajuda. Silêncio total na linha. Beatriz arregalou os olhos, incrédula com o que estava ouvindo. Samuel, sinto muito pelos seus problemas, mas não vejo como posso ajudar. Você poderia me emprestar algum dinheiro? Temporariamente, claro, pagaria com juros. A ironia da situação era tanta que Madalena teve que se controlar para não rir. O homem que havia zombado dela no cartório, que disse que aquela terra nem servia para plantar batata, agora estava pedindo dinheiro emprestado. Samuel, preciso ir. Tenho uma reunião importante. Madalena, por favor, somos família. Roberto não gostaria de ver a empresa da família falir por orgulho. Essa última frase fez algo estalar dentro de Madalena. Roberto? Você quer falar de Roberto agora? O mesmo Roberto que você disse que teve pena demais de mim? O Roberto que, segundo vocês, deixou migalhas para a viúva? Madalena, Samuel, se você realmente quer conversar, venha até minha empresa amanhã às 14h. Mas venha preparado para ouvir algumas verdades. Ela desligou o telefone e ficou parada por alguns segundos, respirando fundo. Mãe, disse Beatriz suavemente, tem certeza de que quer recebê-lo aqui? Filha, há meses eu imagino este momento. Samuel precisa ver com os próprios olhos o que acontece quando se subestima alguém. No dia seguinte, às 2h em ponto, um carro que Madalena não reconheceu parou na entrada da propriedade. Era um sedã simples, bem diferente do carro importado que Samuel costumava dirigir. Samuel desceu do carro e ficou parado por alguns minutos, observando toda a transformação. A propriedade que ele havia chamado de fim de mundo agora parecia um complexo empresarial moderno.
Placas indicavam escritório administrativo, laboratório de qualidade, centro de produção e área de visitação. Funcionários uniformizados trabalhavam organizadamente. Caminhões carregavam produtos, e o movimento constante dava à propriedade um ar de empresa bem-sucedida. Madalena estava esperando na porta do escritório principal. Ela usava um conjunto elegante azul marinho, sapatos de salto médio e uma postura que irradiava confiança. Era uma mulher completamente diferente daquela que Samuel havia visto no cartório. "Boa tarde, Samuel", cumprimentou ela educadamente. "Entre, por favor." Samuel entrou no escritório e ficou impressionado com o que viu. A sala era moderna, com móveis de qualidade, computadores de última geração, quadros com certificações e prêmios na parede e uma vista panorâmica da propriedade através de uma grande janela. "Sente-se", disse Madalena, apontando para uma poltrona em frente à sua mesa executiva. Samuel se sentou, visivelmente desconfortável. As posições haviam se invertido completamente. Agora era ele quem estava na posição de inferioridade. "Então", começou Madalena, "você disse que queria conversar sobre parceria." Madalena, olha, vou ser direto. Estou impressionado com o que você conseguiu fazer aqui. Realmente, nunca imaginei que uma simples professora aposentada pudesse construir uma empresa milionária", completou Madalena. "Não é isso, é que... Samuel, deixe-me contar uma coisa. Você sabe qual foi o primeiro pensamento que tive quando saí daquele cartório?" Samuel balançou a cabeça negativamente. "Pensei, Roberto me conhece melhor do que eu mesma me conheço. Enquanto vocês viam uma terra inútil, ele via potencial. Enquanto vocês me viam como um peso, ele me via como alguém capaz de grandes coisas." As palavras de Madalena eram firmes, mas não havia raiva na voz. Era apenas a verdade, sendo dita com serenidade. "Madalena, sei que erramos com você. Admito isso. Mas agora podemos corrigir." "Samuel, deixe-me fazer algumas perguntas", interrompeu Madalena. "Como estão os negócios da empresa de transportes?" Samuel baixou a cabeça. "Perdemos 3 contratos grandes este ano. A concorrência ficou muito agressiva e... Bem, alguns fornecedores estão cobrando à vista por causa de atrasos anteriores. E a situação financeira? Temos algumas dívidas acumuladas. Nada que não possa ser resolvido com um novo investimento ou um empréstimo." "De quanto?" Samuel hesitou antes de responder. R$200 mil resolveriam o problema imediato. Madalena se recostou na cadeira. R$200 mil. Era o que sua empresa faturava em menos de 2 semanas. "Samuel, você sabe quanto minha empresa faturou mês passado?" "Não faço ideia." R$4,5 milhões. Só no mês passado. O queixo de Samuel literalmente caiu. Ele piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito. 4 milhões? Isso mesmo. E a projeção para os próximos meses é ainda maior. Temos contratos assinados que garantem um faturamento de pelo menos 50 milhões anuais. Samuel ficou em silêncio total por quase 1 minuto, processando a informação. "Madalena, eu não tinha ideia." "Claro que não tinha. Assim como não fazia ideia do que aquela terra inútil realmente valia." Naquele momento, Beatriz entrou na sala carregando uma bandeja com café. "Tio Samuel", cumprimentou ela educadamente. "Que bom vê-lo aqui." "Beatriz, minha filha, você cresceu tanto e vi na revista que está trabalhando com sua mãe. Que orgulho." "Obrigada. Tranquei a faculdade para me dedicar integralmente à empresa. Foi a melhor decisão da minha vida." Quando Beatriz saiu, Samuel voltou-se para Madalena com uma expressão completamente diferente. "Madalena, eu preciso te pedir perdão. De verdade, eu não te demos o valor que você merecia. Roberto sempre dizia que você era especial, mas nós não escutamos." Era a primeira vez que Madalena via Samuel demonstrar arrependimento genuíno. "Samuel, agradeço suas palavras, mas diga-me uma coisa.
Se eu não tivesse conseguido este sucesso, você estaria aqui pedindo perdão? A pergunta pegou Samuel desprevenido. Ele ficou alguns segundos sem resposta. Essa honestidade já é um progresso, disse Madalena com um pequeno sorriso. Madalena, sobre o empréstimo. Samuel, vou fazer uma proposta diferente. Os olhos de Samuel se iluminaram com esperança. Preciso de alguém com experiência em logística para coordenar nossa distribuição nacional. É um cargo de gerência, com salário fixo de R$ 20.000 por mês, mais participação nos lucros. Samuel ficou boquiaberto. Você está me oferecendo um emprego? Exatamente. Trabalhando para mim, você teria estabilidade financeira. Aprenderia sobre um negócio em crescimento e, quem sabe, com o tempo, poderia até mesmo se tornar sócio minoritário. Mas eu sempre fui empresário. Nunca trabalhei para ninguém. Samuel, às vezes precisamos engolir o orgulho para reconstruir nossas vidas. A escolha é sua. Continuar tentando salvar uma empresa falida ou se juntar a uma empresa que cresce 20% ao mês. Samuel ficou em silêncio por longos minutos, claramente lutando consigo mesmo. Madalena, disse finalmente, aceito sua proposta. E obrigado por ser mais generosa comigo do que eu fui com você. Samuel, só tem uma condição. Qual? Dona Helena e Amanda também precisam pedir desculpas, e de coração, não só da boca para fora. Samuel assentiu com a cabeça. Elas virão aqui amanhã. Garanto isso. Quando Samuel saiu da propriedade naquela tarde, dirigindo seu carro simples de volta à cidade, Madalena ficou na janela, observando-o partir. Beatriz se aproximou da mãe. Mãe, tem certeza de que foi uma boa ideia oferecer emprego para ele? Filha, o melhor revanche não é destruir quem nos machucou. É ser tão bem-sucedida que eles peçam para fazer parte do seu sucesso. E se ele não souber trabalhar como funcionário? Madalena sorriu. Então ele vai aprender, assim como eu aprendi a ser empresária quando ninguém acreditava que eu conseguiria. Naquela noite, Madalena jantou sozinha na varanda, olhando para as estrelas. Roberto, sussurrou ela, você sabia que este dia chegaria, não sabia? Obrigada por ter plantado uma semente que nem eu sabia que existia. O vento suave da noite trouxe o som distante dos caminhões, carregando mais um lote de águas nascente cristalina para clientes em todo o país. A transformação estava completa. A viúva humilhada havia se tornado a patroa do cunhado que a desprezara. 2 semanas haviam se passado desde que Samuel aceitara trabalhar para Madalena. Naquela manhã de sábado, ele chegou à propriedade acompanhado de 2 figuras que Madalena não via há quase 1 ano, Dona Helena e Amanda. As 2 mulheres desceram do carro, visivelmente constrangidas. Dona Helena, que sempre se portara como uma matriarca intocável, agora caminhava devagar, apoiada em uma bengala, e seus olhos evitavam encontrar o olhar de Madalena. Amanda, que costumava exibir roupas caras e joias chamativas, usava um vestido simples e não conseguia esconder o nervosismo. Madalena as recebeu na entrada do escritório principal, ao lado de Beatriz. Mãe e filha estavam elegantemente vestidas, mas era a postura confiante e serena que mais chamava a atenção. A transformação era evidente não apenas no sucesso financeiro, mas na forma como carregavam-se com dignidade. Dona Helena, Amanda, cumprimentou Madalena educadamente. Que bom que vieram, entrem, por favor. O escritório estava ainda mais impressionante do que na visita anterior de Samuel. Novos certificados de qualidade decoravam as paredes. Uma televisão exibia em tempo real o movimento da produção. E pela janela panorâmica era possível ver caminhões carregando produtos para diferentes estados do país. Dona Helena se sentou lentamente na poltrona, claramente impressionada com toda a sofisticação do ambiente. Seus olhos percorriam cada detalhe, como se tentasse entender como a nora, que sempre desprezara, havia conseguido construir aquilo tudo. Madalena,
começou Dona Helena com voz trêmula. Vim aqui porque preciso pedir seu perdão. As palavras saíram com dificuldade, como se cada sílaba fosse um peso sendo retirado de seus ombros. Durante todos esses anos, eu a tratei mal. Sempre achei que você não era boa o suficiente para meu filho, que não pertencia à nossa família. Estava completamente errada. Lágrimas começaram a se formar nos olhos da idosa. Roberto tentou me fazer ver quem você realmente era. Mas meu orgulho e meus preconceitos me cegaram. Perdoe uma velha tola que demorou demais para reconhecer o valor de uma pessoa extraordinária. Madalena se levantou e caminhou até Dona Helena, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Com delicadeza, segurou as mãos enrugadas da sogra. Dona Helena, não guardo mágoa da senhora. Sei que às vezes é difícil aceitar mudanças, pessoas diferentes do que estamos acostumados. Mas eu fui cruel com você, filha, cruel e injusta. E eu aprendi muito com essa experiência. Aprendi que o valor de uma pessoa não se mede por sua origem ou por aquilo que possui, mas por sua capacidade de amar, perdoar e recomeçar. Amanda, que até então permanecera em silêncio, finalmente encontrou coragem para falar. Madalena, eu também preciso pedir desculpas. Sempre achei que era melhor que você porque tinha dinheiro, roupas caras, uma vida confortável. Agora vejo como era pequena e superficial. Ela pausou, limpando as lágrimas que começavam a escorrer. Quando soube do seu sucesso, meu primeiro pensamento não foi alegria por você ter conquistado algo incrível. Foi inveja. E isso me fez perceber que tipo de pessoa eu havia me tornado. Amanda, disse Madalena suavemente, todos nós cometemos erros. O importante é aprendermos com eles e nos tornarmos pessoas melhores. Samuel, que observava a cena emocionado, se aproximou. Madalena, quero que você saiba que estas 2 semanas trabalhando aqui me ensinaram mais sobre humildade e dedicação do que anos sendo empresário. Você transformou não apenas uma propriedade abandonada, mas também a vida de todos nós. Beatriz, que até então observava em silêncio, se dirigiu à avó e à tia. Vovó, tia Amanda, vocês sabem que a mamãe sempre falava bem de vocês? Mesmo quando chegava em casa magoada após algum encontro da família, ela sempre dizia que um dia vocês entenderiam que o amor é maior que qualquer diferença. Dona Helena começou a chorar abertamente. Que mulher sábia e generosa eu sempre tive como nora e fui cega demais para ver. Madalena se levantou e caminhou até a janela, observando toda a movimentação da propriedade. Depois, voltou-se para a família reunida. Quero contar para vocês o que Roberto me disse na última conversa que tivemos antes de partir. Todos prestaram atenção. Ele me disse, Madalena, se algo acontecer comigo, prometa que não vai desistir de ser quem você é. Você tem uma força interior que nem imagina. E quando descobrir isso, use essa força para curar, não para machucar. A voz de Madalena estava carregada de emoção. Durante meses não entendi completamente o que ele quis dizer. Agora entendo. Roberto não me deixou aquela propriedade apenas para me dar segurança financeira. Ele me deu uma oportunidade de descobrir meu próprio valor e, principalmente, de escolher que tipo de pessoa eu queria ser. E que pessoa você escolheu ser? Perguntou Samuel. Madalena sorriu através das lágrimas. Escolhi ser alguém que estende a mão para quem precisa, mesmo para aqueles que um dia me machucaram. Escolhi ser alguém que acredita em segundas chances e no poder do perdão. Ela fez uma pausa e olhou para cada pessoa na sala. Por isso, quero fazer uma proposta para todos vocês. Samuel, você já está trabalhando aqui e se provando um excelente gerente de logística. Dona Helena, gostaria que a senhora fosse nossa consultora de relações familiares. Sua experiência de vida pode nos ajudar a manter nossa empresa com valores sólidos. Os olhos de Dona Helena se arregalaram de surpresa. E Amanda, continuou Madalena, você sempre teve bom gosto para design e apresentação.
Que tal ser nossa coordenadora de marketing e eventos? Precisamos de alguém que entenda de elegância para representar nossa marca em eventos exclusivos. Amanda ficou sem palavras por alguns segundos. Você está oferecendo empregos para nós? Depois de tudo, estou oferecendo uma oportunidade de reconstruirmos nossa família, trabalhando juntos por algo maior do que nossos egos individuais. Samuel se aproximou e abraçou Madalena. Como você consegue ser tão generosa depois de tudo que passamos juntos? Porque aprendi que guardar rancor é como carregar uma pedra no coração. E eu prefiro carregar gratidão. Naquele momento, Beatriz trouxe uma garrafa de águas nascente cristalina e pequenos copos para todos. Vamos brindar, sugeriu ela, à nossa família renovada. Todos ergueram seus copos, mas foi Dona Helena quem propôs o brinde. A Madalena, que nos ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na capacidade de amar e perdoar. E a memória de Roberto, que foi sábio o suficiente para ver em sua esposa a mulher extraordinária que todos nós demoramos para reconhecer. Enquanto bebiam a água cristalina que simbolizava a transformação de todos eles, Madalena caminhou até a fotografia de Roberto que mantinha em sua mesa. Roberto, sussurrou ela, obrigada por me ensinar que às vezes Deus nos dá exatamente o que precisamos, disfarçado daquilo que não queremos. Você tinha razão. Eu era mais forte do que imaginava. E agora sei que o verdadeiro sucesso não se mede apenas pelo que conquistamos, mas pelo que somos capazes de compartilhar e perdoar. 6 meses depois, a revista que havia publicado a primeira matéria sobre Madalena fez uma reportagem especial sobre a família empresária que conquistou o país. A capa mostrava Madalena no centro, rodeada por Samuel, Beatriz, Dona Helena e Amanda, todos trabalhando juntos na propriedade que havia se tornado símbolo de transformação e superação. A empresa Águas Nascente Cristalina faturava agora mais de 80 milhões por ano, empregava mais de 200 pessoas e tinha se tornado caso de estudo em escolas de administração de todo o país. Mas o que mais emocionava Madalena não eram os números impressionantes ou os prêmios que recebia. Era ver Dona Helena brincando com funcionários como se fossem netos, Samuel descobrindo o prazer de construir algo em equipe e Amanda usando sua criatividade para projetos que beneficiavam a comunidade local. Na última cena da reportagem, Madalena estava sentada no mesmo local onde havia encontrado a nascente, observando a água cristalina continuar brotando da terra como fazia há milhares de anos. Às vezes as pessoas me perguntam qual é o segredo do nosso sucesso, disse ela para a câmera, e eu sempre respondo a mesma coisa. Não existe milagre maior do que descobrir que somos capazes de muito mais do que imaginamos. E não existe nada melhor do que transformar aqueles que nos feriram em pessoas que aprendemos a amar novamente. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera. Se você está passando por um momento difícil, se alguém te disse que você não é capaz, se herdou algo que outros consideram sem valor, lembre-se, às vezes as maiores bênçãos vêm disfarçadas daquilo que parece ser as piores maldições. E o amor e o perdão sempre vencem o orgulho e a ganância. A câmera se afastou lentamente, mostrando Madalena ao lado da nascente, com toda a propriedade próspera ao fundo, enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons dourados de esperança e renovação. Porque no final das contas, não importa de onde viemos ou o que os outros pensam sobre nós. O que importa é a pessoa que escolhemos ser quando ninguém está olhando e a força que encontramos dentro de si quando tudo parece perdido. Essa é a verdadeira riqueza da vida.